Você tem dificuldade para memorizar as fórmulas de matemática, de física e química? Se você tem essas dificuldades, esse vídeo é para você. Fica até o final e eu vou te passar 3 super dicas que vão te ajudarem muito a melhorar o seu desempenho na hora de trabalhar com as fórmulas, que muitas vezes podem te confundir, mas que na verdade são seus aliados. Nós sabemos que no estudo da física, da química e da matemática e de outras ciências nós temos as fórmulas, que geralmente estão presentes nas ciências exatas. Pois bem, nós precisamos trabalhar com elas a nível de vestibular e a nível de Enem ou coisas do tipo, mas às vezes temos dificuldades de lembrar as fórmulas, pois são muitas. Pois bem, o primeiro passo que eu te dou é bem simples. Você precisa entender o conceito por trás de cada fórmula. Como assim? Vou te explicar. Cada fórmula vai expressar um conceito físico, químico ou matemático. Então você precisa memorizar o conceito que está por trás daquela fórmula. Eu melhoro minha fala, você precisa entender o conceito que está por trás daquela fórmula. Por exemplo, se você estiver estudando física, estiver estudando eletricidade, eletrostática, você precisa entender os conceitos da eletrostática para que as fórmulas possam fazer sentido. Se não, o que vai acontecer? No momento da prova, no momento das questões que você estiver resolvendo os exercícios, você terá uma questão e não vai ter a menor ideia de qual fórmula você deve usar. E isso é um problema e é muito comum entre os estudantes. Portanto, você precisa estudar a fundo os conceitos e memorizar os conceitos. Esquece essa ideia de só memorizar a fórmula e achar que está preparado. Segunda dica, e essa também é muito boa. Depois que você já estudou os conceitos, que você já entendeu os conceitos por trás de cada fórmula, você já tem uma facilidade muito grande. Agora, muitas fórmulas serão um pouco mais complicadas de você entender o conceito por trás delas, então você vai ter que memorizá-las de todo jeito. Geralmente essas fórmulas elas serão mais simples de aplicar. Por exemplo, qual é o conceito por trás da fórmula de Bhaskara para resolvermos equações do segundo grau? Poucas pessoas irão saber falar, mas é claro, nós sabemos usar a fórmula de Bhaskara de forma muito simples, de forma muito prática. E é claro que sim, tem uma explicação do conceito que nós podemos trabalhar isso em próximos vídeos. Quando houver a necessidade obrigatória de que você memorize uma fórmula e que ela muitas vezes não vai fazer um sentido concreto, mas que você sabe aplicá-la, ou seja, um exemplo, a fórmula de Bhaskara, você sabe aplicá-la, mas não sabe o conceito por trás de tudo aquilo. Você precisa de um macete para memorizar aquela fórmula. Como assim? Você vai criar histórias, vai criar frases, vai criar trocadilhos para que você possa memorizar aquela fórmula. Isso é muito simples e já é muito usado. Por exemplo, no movimento retilíneo uniforme, nós usamos a fórmula do sorvete. S é igual a S0 mais ou menos VOT. Então, sorvete. Esse tipo de macete, esse tipo de trocadilho, isso vai te ajudar em muito para memorizar. E eu te digo que principalmente em alguns assuntos de química. Por quê? Porque você vai precisar de fato memorizar algumas ordens, memorizar alguns elementos, memorizar algumas reações, então você vai ter que criar histórias e aí não tem outra corrida, você tem que criar. Você entende o conceito, mas tem que memorizar. E para ajudar a memorizar, você pode fazer isso. Um exemplo que eu dou foi quando eu tive que aprender as relações trigonométricas do seno, cosseno e tangente. Como eu iria memorizar aquele negócio todo? Então eu criei uma história. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como eu fiz para memorizar? Vou passar essa dica para você, essa dica é minha. Eu criei os 2 primeiros passos, o último eu já peguei e adicionei na minha história. Se liga. Primeiro, eu vi um cachorro e corri, cateto oposto sobre hipotenusa, é o seno. Depois, pisei uma pedra e carri, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E por fim eu cheguei e tomei uma coca. Porque tem gente que toma coca e a tangente não foi eu que criei. Agora, você vai fazer isso e isso vai te ajudar bastante. Terceiro e último passo que eu vou te dar aqui nesse vídeo. Bem simples. Resolva exercícios. Você precisa resolver exercícios práticos que você vai ter a obrigatoriedade de usar aquelas fórmulas. Isso vai te dar habilidade, isso vai te dar maleabilidade para aprender os conceitos, para poder praticar os conceitos, tanto teóricos quanto práticos. Mas não fica só resolvendo exercícios teóricos, resolva exercícios
práticos em que você vai precisar usar aquelas fórmulas, botar a mão na massa. Nós estamos falando de exatas, e exatas são uma maravilha. Por isso, pratique esses 3 passos que eu te passei e com certeza você vai melhorar. Agora, se liga num detalhe, se você não está inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva. Se você está no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a nossa página no Instagram e até a próxima. Bons estudos e sucesso total!